Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast em modo avião. Esse é a segunda parte do nosso sexto episódio. No episódio anterior, nós conversamos um pouquinho com a Andréia e com a Giovana sobre como que é fazer faculdade fora, sobre a trajetória da Andréia e sobre a Oregon State University. Agora, nós vamos conversar mais um pouco sobre faculdades nos Estados Unidos. Nós vamos continuar nossa conversa aqui, mas se você ainda não assistiu a primeira parte, pode ir no nosso canal e no nosso Spotify. Já que você falou de tecnologia, então vamos falar um pouquinho do seu caminho profissional, né? Você já atuou em vários cargos mais sêniores, né? Como CTO, COO, CEO, e atualmente você é vice-reitora e CIO da Oregon State University. Conta pra gente essa sua trajetória como uma mulher na área de tecnologia, como que é isso lá nos Estados Unidos, né? Como que você trilhou esse caminho, porque sua formação não é na área de tecnologia, né? Em finança. Uhum. Como que você chegou nisso? Eu vou começar para falar bem verdade. Nunca pensei que era isso que eu queria. Quando eu falei, eu queria ser médica. Pediatra, porque eu estava namorando o filho do meu doctor, ok? Do meu médico, por isso eu queria ser pediatra. Mas quando eu comecei a pôr a mão nas coisas que eu estava trabalhando, com finança, eu vi que tecnologia fazia diferença. E fazia diferença bom e fazia diferença mal. Então, eu fiquei curiosa. Ser curiosa é uma coisa boa, né, para ser um líder. Então, eu fiquei olhando nas coisas e toda vez que a pessoa pergunta, eu tenho uma opinião. Eu leio muito, eu sou uma pessoa que observa todo mundo que o pessoal está fazendo. Então, eu tentava as coisas e eu via que eu ia ser successful. E eu via que o pessoal estava olhando para mim para ver o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Ditando tendências, né? Exato. Então, eu vi que eu estava muito confortável sendo a pessoa na frente. Again, no bom e no mal. Quando eu não tenho essa coisa que eu não posso falir. Então, eu tenho coragem para tentar. E se falei, eu falei, hey, aprendi alguma coisa do que eu falei? Bom. Então, eu falei um monte de eu caí do meu pé um monte de vezes. Mas eu fiz isso. Aí, quando eu vi que leadership era uma coisa que me fazia feliz, aí eu falei, eu quero ser a melhor que eu posso as a leader. E tecnologia era fácil para mim, porque não tem muita mulher fazendo o que eu faço como a top CIO nos Estados Unidos. Os números estão vindo bem baixo. Então, para mim, era um jogo. Se os caras podem fazer, eu quero fazer melhor. Se tem três caras fazendo isso, eu vou ser melhor que eles. Eu tenho 100 caras fazendo isso, eu quero fazer mais. Eu gosto dos caras, pelo amor de Deus. Não estou falando mal deles. Mas não tem muita mulher fazendo isso, então eu faço. Aí eu passo muito meu tempo fazendo mentorship para a mulher em STEM. Então, da K-12, primary schools, e na universidade. Porque eu quero ter certeza que mulheres sabem que tem não só a oportunidade, mas que eles podem vir, que eles podem ser successful, e não olha para ver, não tem muita mulher, therefore, eu não posso fazer. Faz o contrário. Nós temos que ter mais mulher fazendo isso. Eu quero brasileira fazendo isso também. Então, vem para fazer faculdade, em qualquer área que você quer, finances, arts, computer science, o que você quer fazer, mas vamos aumentar o número de mulheres que nós temos nesse field. Você até comentou que acho que hoje são apenas 18%, yes. Né? E muito triste. Muito triste, né? E a área de STEM, só para colocar, né? Ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, são essas áreas que realmente não tem uma representatividade muito alta de mulheres hoje, né? Não. E a gente até conversou um pouquinho sobre como isso impacta as tecnologias, né? Se você puder falar um pouquinho, que eu achei incrível, né? Porque a gente está vendo, você falou de inteligência artificial já, yes. Então acho que a gente falando de uma inteligência artificial que está aprendendo agora, num momento que tem só 18% de mulheres à frente disso, né? Como que isso impacta o futuro e o presente? Quando você está escrevendo uma aplicação ou um programa, você está pensando como todo mundo vai pensar. Se você não tem perspectiva de mulher, de pessoa de outros países, você está escrevendo tudo que você está escrevendo com a sua bem narrow, bem pequena a sua perspectiva. Sim. Você não vai chegar para todo mundo, você não vai brincar, não, trazer todo mundo para a mesa. É muito ruim agora o fato que a gente está olhando em Artificial Intelligence, porque Artificial Intelligence é tudo de data.
Então, você olhando nas dados do passado, e você está usando essas dados para criar o predictive model para o futuro. Padrões, né? Padrões do futuro. Se você tem data ruim ou não completa, então, se eu não tenho a perspectiva de mulher, não tenho a perspectiva de uma pessoa da Índia, não tenho a perspectiva, you name it, você está fazendo só para um pouco da população. Então, você está criando uma situação que actually não faz o mundo melhor, faz o mundo pior. Então, tenho medo disso. Então, de mais perspectiva que você tem, mulheres e outras raças, outros países, melhor fica o programa. Artificial Intelligence não é mágica. Não tem mágica nisso. Tem os movies de Hollywood, é tudo de mágica, né? Que a coisa, os robôs estão falando sozinhos, estão aprendendo sozinhos. Dominaram o mundo, né? Não. Dominaram o mundo, o pessoal tá debaixo de caverna. Não é assim. É a pessoa escrevendo o script que os robôs têm. Então, precisa ter essa perspectiva, que é bem mais inclusiva. Hoje, até puxando um pouquinho o gancho aqui com essas possibilidades, né, que os alunos têm, porque o mundo está buscando também alunos brasileiros, pelo que a gente percebe. Muito do nosso trabalho é esse, de dar esse acesso o máximo que a gente consegue para os alunos brasileiros poderem buscar essas oportunidades no exterior, inclusive nos Estados Unidos e na Oregon. Mas, Gi, fala um pouquinho assim, da sua perspectiva, que você conversa muito com os estudantes, né? O que você tem visto de mais possibilidades para os alunos internacionais, né, os brasileiros, em relação à bolsa de estudo, em relação a destinos, em relação a áreas em alta demanda, que você vê que tem tendências assim? Eu acho que tecnologia é sempre uma grande tendência, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Né? Até questão, a gente fala muito tecnologia voltada para artes também, né, Gi? Isso. Exato. O game programming, game design, a gente fala muito disso. Sim, e eu tô vendo até no mercado, entre os alunos brasileiros, né, o pessoal mais novo, acho que cresceu com videogame, então o pessoal mais novo, eles estão buscando muito esses programas dentro de game design e game development. E sim, está completamente de portas abertas, né? Quando a gente pega um aluno desse, a gente sabe que assim, a gente já fala para a mãe, né? Vai, já se despede, porque dificilmente esse aluno vai voltar, porque o mercado de trabalho para essa área está muito grande. Então, uma vez que ele consegue um trabalho qualificado lá, Exato. Esquece, né? É bem próximo de 100% de empregabilidade, né? Não, tem até lugares em específico, até no Canadá, que chega até tipo 99,9% de empregabilidade, então 100% de empregabilidade. Então, assim, aquele aluno que ele vai estudar, ele realmente... Lógico, depende do aluno também se dedicar, né? Realmente frequentar, realmente entrar em pesquisa, buscar emprego, né? Construir o currículo dele. Se esse aluno fizer tudo certinho, ele não volta. E eu acho que uma coisa que, às vezes, os alunos brasileiros têm de sentimento, mas se eu for para aquele país, por exemplo, eu não vou conseguir emprego na área porque eles não querem brasileiro trabalhando, eles não querem. Talvez vai de encontro com o que a gente estava falando, né? De ter essa interação, de se abrir para outras culturas, né? O brasileiro, ele tende a querer conhecer todo mundo, a trocar muita experiência, então Sim. acaba que mais criativo, mais inovador, realmente. Exato, a gente fala que duvida achar alguma cidadezinha ali que não tem um brasileiro, porque o brasileiro é um povo muito explorador, né? É verdade. Tem as áreas mais específicas, então a gente tem muitos realmente alunos buscando mais essa parte de artes, eu estou vendo muito isso agora. E, principalmente, assim, tem vários destinos que estão com as portas abertas, né? Estados Unidos, modéstia parte, assim, é minha preferência mesmo. Obrigada. Porque eu acho assim, quanto mais vocês ficam falando, você agora falando do que a pesquisa pode fazer, que os alunos, essa mistura de alunos, me deixa, para mim é inspirador, assim, porque ter a possibilidade de ser criativa nas universidades do exterior. Lógico, não só nos Estados Unidos, como eu estava falando, no Canadá, na Europa no geral, na Austrália. Essa possibilidade, por exemplo, que aqui, se você quiser fazer arte, é algo que, assim, você não tem muito caminho, não tem muita abertura para você poder trabalhar, fazer arte no geral. Fora, assim, design, que tem um pouquinho mais de abertura, mas também é um mercado que já está começando a ficar um pouco saturado aqui no Brasil. Agora, se você for para uma universidade no exterior, você quer fazer ciências, você vai ser super
assim, encorajado a fazer, a criar, a fazer novos projetos, a buscar cura de doenças que não têm cura hoje, ou fazer projetos que a gente nem consegue imaginar que existe ainda. Ser encorajado a fazer isso. Isso, para mim, é a maior oportunidade que um aluno brasileiro que vai para o exterior tem, que a gente não consegue, infelizmente, ter muito aqui de investimento para pesquisa e um mercado aberto para esse tipo de criatividade. E acho que os Estados Unidos acaba aplicando muito essa filosofia educacional, né, de permitir que o aluno se veja como realmente o sujeito daquela trajetória acadêmica, né, e escolha, e, como a Andrea falou, volte, e acaba se formando um profissional muito mais completo. Andrea, que dica você daria para uma brasileira assim, que quer traçar uma trajetória parecida com a sua, assim, de liderança? Vem para Oregon. Muitos desafios, né? Para mim, começa a saber conhecer você. Ter coragem para não ficar com medo de falir, para tentar o que você quer fazer. Você tem que ser uma agente de mudança. O mundo que a gente mora hoje não é um mundo que o que está acontecendo aqui, amanhã está aqui, você pode ter certeza que 10 anos daqui aquela carreira vai estar lá. Não é o mundo que a gente tem. AI está mudando tão rápido. E isso nunca aconteceu na vida. Okay? Tão rápido. E pensando assim nos alunos criando esse currículo global, né? Quais competências que vocês acham que os estudantes precisam desenvolver durante a faculdade, né? A gente falou de algumas aqui, né? Adaptabilidade, flexibilidade, trabalho em equipe, mas vocês conseguem ver outras que vocês acham que os estudantes poderiam desenvolver para construir um currículo mais global e conseguir se destacar? Porque, assim, não é só ir para fora, né? A gente fala muito com os estudantes, não é só ir para fora, você tem que fazer esse esforço de realmente se abrir para o mundo e de conhecer novas culturas e de escutar, porque é como a gente estava falando anteriormente, não é só os Estados Unidos. Não. Dentro da universidade tem mais de 200 nacionalidades, né? Então, é de se abrir mesmo para essa diversidade. Vocês acham que teria algo que vocês veem hoje no trabalho que vocês duas fazem com os estudantes que seria uma dica que a gente poderia dar? Eu acho que justamente nesse ponto que você falou de ter outras culturas, muito se fala de networking, né? Mas networking não é se você só conseguir ser cara de pau, ficar próximo de uma pessoa. E com o mundo cada vez mais internacionalizado, saber falar uma língua, por exemplo, inglês, que é falado no mundo todo, não é apenas isso, não é apenas saber falar a língua, mas saber se comunicar com uma outra cultura. E nessa parte tem muita questão de empatia, de você saber escutar a outra pessoa. Então, eu acho que não só estudar numa universidade no exterior, mas você fazer um intercâmbio no geral, te dá muito isso. Eu acho que isso é muito importante, que vai também com o que a Andrea falou. Você entende quem você é, você entende o seu lugar no mundo, e você entende que tem outras pessoas, outras culturas, e tem muita coisa para você ver. E eu acho que isso te traz uma maturidade depois que você vai trazer para o mercado de trabalho, que é extremamente importante. E essa questão da língua, eu sempre falo para os estudantes também, que não é só você... É você se fazer ser entendido numa Exato. outra língua, né? Porque não são só as palavras, é um contexto cultural, né? Então, isso para todos os tipos de intercâmbio, não só para a faculdade, mas, obviamente, quando o aluno vai para a faculdade fora, né? E nos Estados Unidos a gente está falando de falar inglês, com certeza, além da nomenclatura das coisas, né? Você está falando de ciências, tecnologia, tudo tem uma nomenclatura, né? Também tem essa questão de se fazer ser entendido por uma outra cultura, seja ela americana, seja ela de outros países do mundo, né? No jogo da vida, você tem que ser active. E você tem que falar, se todo mundo que é teu amigo, todo mundo que você está olhando, todo mundo que você está falando é igualzinho a você não está preparando você para o mundo. Vai fora, põe você em uma situação, não estou falando perigosa, mas estou falando, põe você numa situação que não é confortável. Eu não sei como aquela pessoa vai me receber, mas vai tentar conversar com eles. Não é só a língua. A língua é muito importante, entender como a pessoa fala. Todo mundo é diferente, mas é o que faz o mundo bonito? Porque nós somos todos diferentes. Então, active, vai procurar oportunidade para você ficar não confortável, para você aprender e a crescer. Que entra um pouco até na curiosidade que você falou anteriormente, né, André?
E agora vamos para um lado mais prático, né? A gente já preparou os alunos nas soft skills aqui, né? E já preparou eles porque eles podem esperar para a faculdade. Mas, Gi, fala um pouquinho para a gente, assim, como que você tem tido experiência com esses estudantes brasileiros que estão indo fazer faculdade fora em relação ao admissions, né? Porque aqui no Brasil, a gente falou que existe esse programa de preparação, né? O primeiro ano internacional. E uma das coisas legais do primeiro ano internacional é que os estudantes, eles não precisam ter todos os requerimentos que um aluno americano precisaria ter para entrar numa universidade, né? Esses nossos parceiros, eles já acreditam que, de certo modo, o estudante brasileiro ele não se preparou ao longo do ensino médio para fazer uma faculdade fora, né? Aqui nós temos outras demandas. Então, nós temos vestibular, Enem. E hoje o brasileiro tem descoberto que pode fazer faculdade fora também. E, às vezes, eles já estão no segundo ano do ensino médio, né? Então, os nossos parceiros criaram essa entrada facilitada também como meio de equiparar os sistemas de ensino e dar uma chance para o estudante internacional, não só do Brasil, como de outras partes do mundo, de ter uma chance de entrar num sistema de ensino diferente. Né? Então, de conseguir se inserir nesse sistema de ensino, mesmo vindo de um background, de um sistema do sistema de ensino brasileiro. Gi, o que as universidades estão buscando em termos de requerimentos? O que eles olham quando eles olham um estudante? Porque é um processo de candidatura, né? Sim. O que eu acho legal é que é um processo mais holístico de candidatura, né? Aqui no Brasil, a gente funciona, né, com o Enem e com o vestibular. Então, basicamente, tua vida acadêmica inteira e tua carreira está em jogo em questão de uma prova. Mas e se eu não for tão bem em prova, mas no meu dia a dia, na minha escola, eu sou esforçada, corro atrás, eu tenho notas boas, mas na prova eu fico nervoso, não consigo dormir no dia anterior e vou mal, né? Então, aqui no Brasil, a gente depende muito de uma prova. Já no exterior, basicamente, todos os destinos que a gente trabalha trabalham dessa forma. Eles entendem tanto essa questão de que os países têm sistemas de ensino diferentes, que eles estão mais abertos para buscar alunos internacionais, até que tem universidade que aceita o Enem. Então, assim, eles realmente estão mais abertos. Mas, realmente, eles facilitam tanto para o aluno que eles vão pegar os históricos do ensino médio, né, quando o aluno vai fazer uma graduação. Acho que Estados Unidos até pode chegar até o 9º ano. Até o 9º né? ano. E quando vai fazer uma pós-graduação, eles vão pegar os históricos da graduação, né, e analisar de acordo com as notas, de acordo com até frequência também, como que foi o histórico daquele aluno para aceitar ou não. Fora isso, pode ser que eles peçam também... se fosse fazer algum programa de artes, por exemplo, algum programa de música, pode ser que eles peçam um portfólio, pode ser que eles peçam uma audição, né? Mas aí não precisa, que nem aquele filme, não precisa ir até lá para fazer uma audição na hora, esperem só vídeos mesmo. E o teste de inglês, né? Então, teste de inglês, muitas vezes nem precisa ser aquele teste do IELTS ou TOEFL, que é tão temido, né? O Cambridge, mas muitas universidades hoje em dia estão aceitando o Duolingo. Você pode fazer da sua casa, fica pronto 2 dias depois, é bem mais barato, é muito mais tranquilo. Lógico que tem alguns casos ou outros que não precisa fazer SAT, mas são poucas vezes que isso acontece. Na maioria das vezes, eles realmente analisam mais pelo histórico do ensino médio da graduação, ou realmente pelo portfólio, né? Uma combinação dos dois. Quais conselhos vocês dariam para alguém que está começando a fazer um application, né? Ou que está buscando uma universidade? O que vocês diriam para um estudante que, de repente, não sabe muito bem por onde começar, né? A gente está falando da Oregon aqui hoje, que é uma universidade super legal, e a gente acredita muito que cada universidade tem um perfil de estudante, né? Olha, a gente pega muito aluno que vai muito pela localização, né? Flórida é muito parecida com o Brasil, então eu quero ir para a Flórida. Londres é uma cidade grande, eu quero ficar numa cidade grande. Assim. Ou é a única que conhece, né? Às vezes também tem isso. Assim, então, outras cidades são tão boas quanto, tão legais quanto, por exemplo, na Escócia, que é maravilhoso. O que eu diria, não fica tão apegada nesse tipo de coisa. Lógico que é importante você estar num lugar que você se sente bem, com o clima que seja agradável para você, mas eu acho que é tão além disso, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui com o André, tem universidades, olha quantas coisas que você pode aprender, que pode mudar a tua vida inteira, e se você fizer uma escolha mais pelo acadêmico do que pela localização. Então, analisa bem
como está a área do mercado que você quer trabalhar nas regiões do destino que você quer ir. Então, por exemplo, onde que é melhor para tecnologia nos Estados Unidos? Quais universidades têm os melhores programas de tecnologia? O que isso pode fazer comigo? Qual tipo de pesquisa eu posso fazer? Qual vínculo essa universidade tem com as empresas? Porque, às vezes, universidades têm parcerias muito grandes com empresas gigantes, né? Como Google, como Amazon, como Tesla. Inclusive, né? A Oregon é uma. Estávamos falando disso, né? Que a Oregon tem um super link com a Tesla, poucas universidades no mundo. We do. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais desligar um pouquinho. Lógico que isso também vem um pouco com a maturidade, mas desligar um pouquinho de localização e desse tipo de preferência e olhar um pouquinho com mais carinho, mais cuidado com os benefícios que aquela universidade pode trazer para você. Lembra que você é uma pessoa diferente da outra pessoa. Então, acha uma universidade que é o que está em line com você. Você quer fazer pesquisa? Você quer aprender para o pessoal que está criando? Tem 4.400 universidades nos Estados Unidos alone, né? Tem muita universidade, então você pode ficar perdida. Fala com pessoa que nem você, Gi, você, Camila, que sabe das universidades e tenta achar qual que é melhor. Não é namorando, né? Porque você não está namorando todas as universidades, mas é fazer um pouquinho de research, um pouquinho de pesquisa para saber o que é. E olha do pessoal que actually foi lá. Pessoal que teve diploma de lá. Olha no alumni. Olha, eles fizeram uma coisa da vida deles e vai falar com eles. A maioria do pessoal é aberto para falar da experiência que eles tiveram. Faz um pouquinho mais pesquisa do que só olhar nas coisas que todo mundo olha. Eles olham qual era o lugar, tem um time de futebol, tem um time de basquete. Olha um pouquinho mais deep para decidir qual que é o namorado que você tem. Você quer ter. Isso é legal, porque aqui nós somos uma consultoria, né? Yes. Então, nós temos nossos consultores especialistas também. A gente dá todo esse suporte para o estudante entender mesmo qual que é a melhor opção, né, de universidade. E a gente faz muito isso, de linkar os nossos estudantes que estão nas universidades, às vezes ainda estão, ou já se formaram, com os estudantes que estão aqui aplicando. Uhum. Isso é muito rico, realmente, porque não é só a gente falando. Né? É do ponto de vista do estudante, ele passando essa experiência para quem está querendo aplicar. Então, acho que faz muito sentido. Meninas, muito obrigada. Queria agradecer você, Andréia, veio de tão longe. Não, meu prazer. Obrigada por ter. Muito obrigada por ter compartilhado sua experiência com a gente, por ter contado para a gente como que é o sistema de ensino americano lá de dentro, né? Foi muito rico. Obrigada. Obrigada. Gi, muito obrigada, como sempre, você sempre trazendo toda a experiência que você tem aqui com os nossos estudantes, com tudo que você já viveu lá no exterior. Obrigada por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço, amei o nosso papo. O podcast em Modo Avião fica por aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente dessas experiências. Siga a gente nas redes sociais e no Spotify. Até a próxima!